Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez por aqui. É sempre bom compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, uma porção aí da parte do Senhor. Glória a Deus por isso e que Ele possa falar comigo, com você, que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente, para receber a porção da palavra do Senhor. Palavra que é viva, que é eficaz, que é capaz de conhecer todas as nossas intenções. Então, glória a Deus por isso, que o Senhor abençoe aí a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração inicial, oração pelas crianças, pelos dízimos e ofertas, os dizimistas. Que Deus abençoe a cada um. Amém, queridos. Pai, muito obrigado mais uma vez. Te dou graça por esta palavra, te dou graça pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer aos nossos corações uma palavra da parte do Senhor para cada um que nos ouve. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós somos gratos a Ti, porque em meio a qualquer circunstância, Deus, a Tua palavra tem nos fortalecido, a Tua palavra tem gerado em nós fé, a Tua palavra tem gerado em nós uma confiança, Senhor, capaz de passar por qualquer problema, por qualquer obstáculo. Não é pelo aquilo que nós fazemos, Senhor, mas é pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, para conosco. Por isso nós cremos, ó Deus, nós vivemos por fé, nós não vivemos pelo aquilo que vemos com os nossos olhos naturais, mas nós cremos nesta palavra e nós a confessamos. Pai, muito obrigado, que mais uma vez ela venha, Senhor, aos nossos corações como uma semente e que essa semente venha frutificar, Senhor, e que nós possamos também alimentar outras vidas para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado por cada um dos dizimistas, dos ofertantes, Deus, que tem contribuído para a Tua obra, Senhor. Eu sou grato, nós somos gratos, a igreja é grata a Ti por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que através disso, Senhor, nós também faremos grandes coisas para o Senhor, trabalhos, projetos, Senhor. Com certeza as vidas serão alcançadas para a glória do Teu nome. Pai, abençoa a casa de cada um, a sua despensa, o seu trabalho, ó Deus. Supre, Senhor, as suas necessidades em nome de Jesus. Pai, assim como toda a igreja do Senhor, Deus, que o Senhor venha trazendo a provisão da parte do Pai. Muito obrigado, ó Deus, os Teus pequeninos, as crianças do Senhor, Deus. Que nós possamos também, com o entendimento da palavra, Senhor, poder ensiná-los, Senhor, poder ter a paciência, a compreensão que eles necessitam. Pai, continua trazendo aos seus corações, Senhor, essa palavra, a porção do Senhor também aos pequeninos, porque deles é o reino dos céus, ó Pai. O Senhor orou por eles, o Senhor os chama, ó Deus. Então, Senhor, que nós possamos também ser usados pelo Senhor para chamar os pequeninos, chamar as crianças e mostrar as Tuas verdades, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, guarda-os debaixo das Tuas mãos, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais da palavra do Senhor. Com relação à fé, né? Nós temos vivido, nós temos participado aí, inclusive, de cultos, tanto transmissões online como presencial, e nós temos desfrutado, queridos, dessa palavra, né? A palavra de fé prática para trazer para a nossa vida, para o dia a dia. E eu quero falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que mudou circunstâncias, mudou situações através da decisão que ele tomou de crer na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, se você tiver com a Bíblia aí, possa acompanhar conosco, Gênesis capítulo 12. Apesar de falar um pouquinho da fé de Abraão, né, quando se fala de Abraão, a gente percebe aí uma história bem intensa com Deus, uma história vivida com Deus,
de forma grandiosa, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Queridos, eu vou entrar um pouquinho, apesar de falar de Abraão, não vou entrar tanto na questão de toda a sua jornada, mas eu vou destacar alguns pontos que nós devemos, eu não vou dizer não só podemos, mas devemos compreender e trazer para a nossa vida de forma que nós possamos praticar diariamente. Talvez você possa se perguntar, ou já se perguntou algum dia, olha, eu sou muito diferente de Abraão. Não dá para se comparar com Abraão. De fato, queridos, é verdade. Porém, essa mesma fé que Abraão teve, esse mesmo andar com Deus que Abraão teve, por outro lado, nós também devemos andar por fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Por meio dela que nós andamos. Então, queridos, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação, ou um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Queridos, então, partindo desse ponto, eu vou também ler o versículo 7, ele diz assim: Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido falando com ele. Então, alguns pontos que é importante destacar nessa jornada de Abraão é o início, a chamada que Deus aparece a Abraão e faz essa chamada dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Também, queridos, por meio da palavra do Senhor a Abraão, o Senhor vai dizer que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dele. E é importante destacar também que, posteriormente, Abraão vai ter alguns pontos que nós devemos trazer também para a nossa vida, de forma que a fé de Abraão ela passa a ser provada. Então Abraão teve a sua chamada, o Senhor o chamou: vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. O Senhor faz uma aliança com Abraão, e aí a gente vê o pacto, a aliança por meio da circuncisão. O Senhor promete um filho a Abraão, por meio dele ali, daria sequência a essa descendência, que é Isaac. E, posteriormente, o Senhor também pede esse filho como um sacrifício a Abraão, que Deus ofereça a Isaac como sacrifício. E Abraão, por todo esse caminho, Abraão decidiu crer na palavra do Senhor, ao ponto de acreditar que, mesmo dando o seu filho Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, porque Deus tinha declarado que através dele todas os povos da terra seriam abençoados. Embora, queridos, eu destaquei esses pontos, nós não vamos entrar muito a fundo nessas partes. Porém, eu quero trazer uma referência resumida no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 8. A fé, queridos, que eu quero ressaltar aqui é justamente uma fé baseada na palavra de Deus e não em superstições ou suposições que lá na frente isso vá acontecer ou não.
Quando nós falamos de fé baseada na palavra, nós estamos declarando, na verdade, o que a própria palavra está dizendo. É isso que é andar por meio da fé bíblica. Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, o escritor de Hebreus, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que futuramente receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Aqui eu vou dar uma pausa, queridos, que é importante a gente ressaltar que, embora a palavra de Deus está dizendo que Abraão não sabia para onde estava indo, se dirigindo, porém, não é na questão de que Abraão estava supondo que ia dar certo ou não, ou que ia acontecer ou não. Ah, se Deus falou, eu vou lá. Aí se der certo, tudo bem. Se não der, então a responsabilidade é de Deus. Deus é que resolva. Não, não é nesse ponto. A palavra de Deus vai dizer que Abraão obedeceu por ser convocado e ele ia em direção a uma terra que ele receberia por herança. Ele ia na direção. Então, a fé tem uma direção. A fé tem um sentido. Embora ele não saberia o ponto exato aonde iria chegar, eu falo de uma forma física, né? Terra, mas ele conseguia, por sua fé, enxergar onde Deus iria colocar. Ou seja, enxergar que essa palavra de Deus ia levá-lo justamente aonde ele deveria ficar. Então, a gente começa a perceber, queridos, que a fé aqui não está baseado, claro, em suposições que vai acontecer ou não. Ele está enxergando com os olhos espirituais. O versículo 9 diz assim: mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Olha só, queridos, nós precisamos entender que, baseado nessa palavra, no qual o Senhor está dizendo que Abraão habitou com a sua casa em terra, considerando que aquela terra ela era terra estrangeira. Por que era terra estrangeira? Porque Abraão ele estava olhando para algo maior. Aquela terra, embora estava simbolizando algo, ou fazia parte da promessa, existiria algo maior na vida dele e toda a sua descendência. Um pouquinho a gente vai ver mais para frente que todo essa história ela vai chegar a um homem. Toda essa história ela vai convergir para um Salvador, que é Jesus Cristo. Agora, queridos, é importante destacar que o Senhor, a palavra do Senhor, nos dá a entender e receber que esta terra, este mundo, neste local nós somos peregrinos. E que a nossa pátria, a nossa morada é uma morada eterna. Então, partindo disso, queridos, a pergunta é como nós temos vivido nesta terra, ou como nós temos esperado uma nova pátria, já que nós somos peregrinos nesse local. Tudo que nós vivemos aqui é passageiro e que nós devemos, de fato, já olhar com os olhos espirituais para alcançar aquilo que o Senhor tem prometido, que o Senhor já prometeu, perdão. Então, a palavra do Senhor está dizendo que ele vivia em terra, considerando que ele era peregrino, que ele era estrangeiro. Por quê? Porque ele esperava algo maior. Versículo 11, versículo 11, por meio da fé, da mesma forma, Sara,
Recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril, avançado em idade, porque considerou fidedigno, ou seja, fiel, aquele que lhe havia feito a promessa. Queridos, às vezes nós desanimamos ou deixamos de crer numa palavra. Pode ser porque achamos que está demorando, pode ser porque não entendemos ela de fato, mas considerar, acreditar naquele que prometeu é passar por toda e qualquer circunstância, é passar por qualquer barreira que venha falando ao contrário. A palavra de Deus está considerando que Sara, ela recebeu poder para gerar filhos. Queridos, é por meio do Senhor. Nós devemos apenas crer, confiar com toda certeza, sem sombra de dúvida. Porque assim como Sara, Abraão também sendo velho, Sara no caso estéril aqui, e Abraão sendo já de idade, não tinha toda força para gerar filho, mas Abraão não olhou para as circunstâncias externas, para a circunstância do seu corpo, mas considerou fiel aquele que havia prometido. Queridos, então, creia, de modo que qualquer circunstância, qualquer barreira que tenta levantar contra a sua vida e dizer ao contrário, você possa falar aquilo que Deus já declarou por meio da sua palavra. Nós também devemos declarar, porque a fé é isso, queridos, é crer na palavra e confessar da mesma forma. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, já vamos ler. O versículo 12 diz assim: sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses, viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe, à distância, e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa forma demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivesse cogitado sobre de onde saíram, teriam possibilidade de voltar. Versículo 16. Em vez disso, ou seja, em vez de voltar, em vez de considerar que isso é apenas uma pátria terrena, em vez disso, eles, pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial, por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Glória a Deus, querido. O Senhor tem preparado uma cidade. O Senhor tem preparado um lugar, queridos. Eu quero destacar duas palavrinhas aqui no versículo 13, que é muito importante nós trazermos para a nossa vida, para a nossa fé diária, para nós colocarmos em prática. Ele diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe e à distância o saudaram. Na versão de Almeida Revista e Atualizada, vai dizer que eles saudaram e confessaram. Então vamos pegar essas duas palavras, saudaram e confessaram. Quando eu falo a palavra saudaram ou saudar, a gente pode pensar, por exemplo, quando nós saudamos alguém. Sei lá, pensa aí você saudando o seu amigo um pouquinho de longe, alguns metros ali, você dando um tchau, você dizendo: ô fulano, você está saudando, né? É o hábito nosso, na nossa cultura, saudar dessa forma. Então, pensa, queridos, que esses homens de fé, aqui o exemplo de Abraão e outros, mas esses homens de fé, eles saudavam como se já estivesse esperando: olha, eu estou chegando aí.
O Senhor prometeu. Não é pelo que fiz, mas pela promessa do Senhor. Eu estou chegando. Aguarde aí. Eles já estavam saudando a terra. Por quê? Abraão estava saudando a terra. Por quê? Porque Deus falou que ele ia habitar, a sua descendência estaria lá. Embora a palavra está declarando que eles morreram sem ter recebido a promessa, ou seja, em sua totalidade eles não receberam, mas haveria uma descendência que receberia essa promessa. Então ele já estava saudando, querido. Então, enquanto nós vivermos aqui, o nosso estilo de vida é saudar aquilo que nós vamos receber. Se nós pensarmos pelo contexto aqui, nós devemos saudar o nosso lar celestial, nossa pátria. Não, estou chegando, é por meio de Jesus, é pela morte e ressurreição de Jesus, é pela redenção de Cristo. Eu quero estar com os irmãos, eu quero estar com o Senhor. Glória a Deus, queridos. É saudando, como se já estivesse próximo. Outra palavra que eu tinha citado foi confessando, que eles estavam confessando. E confessar, queridos, é falar o mesmo que alguém. E nesse caso, falar o mesmo que Deus tinha falado. Ou concordar. O pastor Fábio até tinha mencionado sobre eu confessar a palavra no culto domingo anterior. Talvez você que está assistindo agora não viu, mas é só entrar no canal e ver o vídeo lá com confissão de palavra, confessando a palavra. Então, queridos, eles estavam confessando, Abraão estava confessando a palavra, ou seja, concordando com Deus. Não, Senhor, é isso mesmo. Se o Senhor falou, se o Senhor declarou, de fato é essa palavra, eu decidi crer nisso. E embora nós estamos falando de algo eterno, de uma morada eterna, queridos, mas principalmente o que nós estamos vendo no culto presencial de terça, nos cultos online, é uma fé prática para o nosso dia a dia, e isso também se aplica, o saudar, o confessar, eu creio, o Senhor declarou, então eu vou falar o mesmo que o Senhor falou. Porque às vezes nós falamos totalmente ao contrário. O Senhor fala algo e nós declaramos ao contrário. O Senhor estava declarando aqui que todos os povos da terra seriam benditos por meio de Abraão, seriam abençoados por meio de Abraão. E como que nós podemos falar que amaldiçoar pessoas ou falar que pessoas não são abençoadas se a palavra de Deus está declarando que todos os povos da terra viriam a ser abençoados por meio de Abraão? Então, queridos, a declaração de Deus, da palavra, está indo totalmente ao contrário o que muitas vezes a gente declara no nosso dia a dia. Seja para o cônjuge, seja para os filhos, seja para um amigo ou um vizinho. Se nós pensarmos bem, queridos, a palavra de Deus, ela está declarando algo que tudo isso viria a se convergir naquilo que Cristo fez. E como que nós podemos anular o que Cristo fez? Nós não podemos. Pelo contrário, nós devemos crer, confiar nessa palavra e receber em nosso coração. Falando de Jesus, queridos, vamos ao livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Eu quero resumir um pouquinho para você tudo isso que eu falei, porque talvez a gente, eu fui falando e não ficou bem alinhado com o seu entendimento. Mas o que podemos destacar aqui é que o Senhor chama Abraão, que Abraão ele confia na palavra do Senhor, ele vive aquela palavra, ele confessa, ele faz saudação como se já estivesse recebendo. Ele crê nisso. Em meio à circunstância ou qualquer barreira que viesse tentar falar ao contrário, ele confiou na palavra de Deus, ao ponto de crer que
que Deus poderia até ressuscitar o seu filho Isaque, caso ele viesse sacrificar. Por outro lado também, queridos, a palavra de Deus aponta que nós devemos viver, ter um estilo de vida nesta terra, de modo já declarando aquilo que vamos receber futuramente. E isso tudo nós vamos ver agora que é por meio de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, eu vou ler, nós vamos ler alguns versículos, eu quero um pouquinho da sua atenção, porque nós vamos ler vários versículos aqui, eu quero começar pelo 16, mas depois eu vou voltar um pouquinho. O 16 diz assim, desse mesmo modo, Gálatas capítulo 3, desse mesmo modo as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Glória a Deus por isso, queridos. Embora o Senhor declarou a Abraão que todos os povos seriam abençoados por meio dele, mas a promessa de fato foi feita ao seu descendente, ou seja, Jesus Cristo. Isaque não tinha essa capacidade, mas Cristo Jesus morreu por todos. Então, voltando um pouquinho mais, versículo 6, capítulo 3 de Gálatas, diz assim, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Então, a gente está voltando novamente a Abraão, e ele diz assim, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha só, queridos, a palavra de Deus está dizendo que a própria palavra prevendo que as boas notícias do Evangelho viria a todas as nações, o Senhor de antemão já declarou a Abraão, já revelou a Abraão as boas notícias do Evangelho. Desse modo, os que são da fé são abençoados justamente por Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da lei de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. No contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldito em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, olha só, queridos, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Glória a Deus por isso. Que tudo que foi prometido a Abraão, todas as bênçãos que Abraão decidiu crer, ela viria a se convergir para Cristo. Ela viria mostrar futuramente um remidor, aquele que resgataria todos os povos, aquele que se fez maldição para nos salvar, aquele que se fez maldição em nosso lugar. Então, queridos, que nós possamos receber essa palavra crendo que tudo isso foi por meio de Cristo. E tudo que o Senhor nos pede é que nós venhamos a crer nele
com total confiança, fidelidade. A própria palavra fé é crer justamente naquilo que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós confiamos, acreditamos que aquele que é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Quando Jesus tinha ressuscitado, que apareceu para algumas pessoas, e um certo dia ele aparece aos discípulos, os apóstolos estavam trancados com medo. O Senhor apareceu a eles e o Senhor mostrou a sua marca ali da crucificação. E logo em seguida, os apóstolos falaram a Tomé, porque Tomé não estava junto com eles, e disse: olha, o Senhor apareceu para mim, para nós. O Senhor apareceu para nós. E Tomé, de pronto, duvidando ali, ele disse: não acredito, eu não acredito. Só acredito se eu ver. Só acredito se eu tocar nas marcas das suas mãos. Eu só acredito se eu tocar no lado dele. Então, logo depois, o Senhor novamente aparece aos apóstolos, que eles estavam trancados, e dessa vez Tomé estava junto com eles. E o Senhor chega a Tomé e mostra as suas marcas, pede para que Tomé toque em suas marcas, pede para que Tomé toque ao seu lado, ao lado, né, a marca que tinha ao lado, ele foi perfurado. E Tomé, ali pronto, creu na palavra. Mas o Senhor também, por outro lado, o repreendeu, dizendo: você creu, Tomé, porque você viu, mas felizes são aqueles que creem sem ver. Glória a Deus por isso. Felizes são aqueles que creem sem ver. Isso está em João capítulo 20 aí. Depois você pode ler essa passagem, é bênção da parte do Senhor. Então, queridos, felizes são aqueles que creem sem ver. Nós cremos numa pátria eterna, numa pátria celestial. Nós cremos que a palavra de Deus é fiel também para nós trabalharmos na nossa vida diariamente, confessarmos as bênçãos do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Eu quero finalizar com uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves, passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, porque os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então ele diz: olha, embora exteriormente o nosso corpo ele tende a envelhecer, tende a desgastar, tende a estar sobre a possibilidade de fragilidade, né? Melhor falando, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Quem que nos dá esse renovo? O Espírito Santo, aquele que nos deu o Espírito. É o Senhor que nos renova, queridos. Então, se talvez você está cansado, talvez você se desanimou no meio do caminho, no meio da jornada, a palavra do Senhor está dizendo que, embora o externo, as coisas aqui fora se desgaste, se corrompa internamente, dentro de mim eu estou sendo renovado. Então, você precisa fazer essas declarações: Senhor, renova, meu Pai, eu estou sendo renovado pela Tua palavra, eu estou sendo renovado pelo aquilo que o Senhor declarou. Glória a Deus, queridos. Porque o Senhor nos traz esse renovo pela esperança que nós temos nele. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você recebeu essa palavra no seu coração.
quero fazer uma oração que você possa aí crer de forma fiel mesmo, digna, e tomar essa esperança diariamente, confessando a Jesus como Senhor, mas também declarando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre aqueles que estão próximos de você, queridos. Às vezes as coisas não saem como nós planejamos, mas nós estamos declarando aquilo que o Senhor falou em sua palavra. Bem, glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo. Renova-nos, Senhor, a cada dia. Renova-nos, Senhor, a cada momento que nós passarmos por tribulações, por angústias, que nós venhamos a acreditar, sem duvidar, Senhor, na tua palavra, naquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel para cumprir. Obrigado, Senhor, que da mesma forma como a tua palavra declarou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção, Senhor. Nós cremos que nós também somos uma bênção e nós devemos declarar na vida de outras pessoas que elas serão uma bênção para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que tudo seja para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro.